Domingo de aniversário de festa, e nesta noite de festa temos um casal, uma família maravilhosa conosco, o pastor Marcos e a irmã Cris. O pastor Marcos, que trará a mensagem do Senhor, todos já conhecem o pastor Marcos. A irmã Cris recentemente também esteve conosco aqui no Encontro das Mulheres. Eu gostaria de chamar o pastor Marcos aqui à frente. O pastor Marcos vai se apresentar um pouquinho melhor, vai falar aí da sua esposa, da sua família, e também tem todo o tempo para falar do seu tempo aqui. Pastor Marcos, muito obrigado por estar conosco, é um privilégio poder tê-lo conosco, e sua esposa também tê-los conosco. Que o Senhor use o irmão poderosamente, amém? Vamos orar. Pai querido e amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar pela vida do Marcos e da Cris, que aqui estão conosco. Pai, que o Senhor possa usar o teu filho de forma poderosa, a falar aos nossos corações, segundo a tua palavra e a vontade do Senhor. Pai, que nesta noite o teu filho, o teu nome cresça e o pastor Marcos diminua. Usa-o para a glória do teu santo nome e abra nossas mentes e corações para a compreensão da tua santa palavra. Sê conosco, recebe este culto, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Já foi o dia, a época que eu tinha uma voz imponente, como a do Danilo. Chegava aqui na frente e falava: queridos irmãos! Os anos estão passando e nós estamos ficando sem vigor. Ore por nós, irmãos. Daqui a um tempo nós também estaremos passando o cajado para outro lá no Jardim Mauá. Trazemos um abraço da Igreja Batista em Jardim Mauá, onde já estamos 18 anos, fizemos dia 5 de setembro, e estamos ainda aí para os 24 anos. Parece uma conta estranha, né? É porque esse é o meu desejo, de chegar aos 24 anos pastoreando a igreja lá, e até o momento eu acho que é o desejo da igreja lá também, né? Eu estava pensando ali sobre o que Deus pôs no meu coração em falar. Não foi pensado naquilo que está acontecendo lá em Israel. Na verdade, eu passei para o pastor Diego na terça-feira sobre o que a gente iria falar, e aí você já pode abrir na sua Bíblia, no Salmo 125, que tem muito a ver com o que nós cantamos nesse último cântico, e tem muito a ver com aquilo que nós somos desafiados dia a dia a vivermos. Nós somos muito bons em teoria, mas quando nós somos exigidos na prática, nós tendemos a ter algumas dificuldades. Por exemplo, Danilo, pega essa Bíblia aqui, puxa. Não. É justamente isso que nós fazemos quando nós dizemos que confiamos em Deus. Nós dizemos que estamos entregando algo para Deus, mas nós não soltamos, nós seguramos, nós retemos, baseado na nossa autossuficiência, no que nós achamos que sabemos, que somos, que vivemos. Dependemos mais de nós do que dependemos do Pai Celestial. Nós não entregamos e soltamos para que Ele faça aquilo que é melhor para nós. Se você olhar o texto de João 15, é o texto da videira verdadeira, que fala que nós somos ramos, Jesus é a videira. E aí você vai chegar lá no verso 3, 4, 5, Jesus vai dizer que nós precisamos permanecer nele, e aí ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus como
cantamos, não dá. Não dá. Não dá para viver, não dá para ser feliz, não dá para ter os prazeres que nós gostamos de ter, não dá para ter a tal da felicidade. E todos nós dizemos que nós estamos aqui em busca da felicidade, em busca de razão para viver, em busca dos prazeres saudáveis, puros, santos, que a vida nos proporciona. Mas sem Jesus a gente não consegue nada disso. Jesus é a única pessoa que é suficiente para nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos e nos tornar e nos fazer pessoas felizes. E para isso a gente precisa exercitar a nossa fé de confiar, de entregar ao Cristo as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Para nós que pregamos, eu sei que tem outros pregadores, e os professores, quem ministra para criança, para jovem, adolescente, adulto, para quem serve na área do ensino, na administração, é um grande desafio pregar sobre alguns temas. Pregar sobre temas que você tem facilidade, por exemplo, dízimo. Eu nunca tive dificuldade em relação a dízimo. Eu me lembro uma vez que eu era seminarista na Igreja Batista Monte das Oliveiras, e eu deixei um mês sem dar o dízimo, e eu fiquei inconformado com aquilo. Eu, seminarista, não devolveu o dízimo. Eu fui falar com o tesoureiro, irmão Nalderli, lembro direitinho, ele falou: não, Marcos, ou Queijinho, como me chamavam lá, por ser mineiro. Ele disse: não, acerta isso com Deus, mês que vem você dá aí aos poucos aí, fica em paz, tranquilo em relação a isso, e a gente conseguiu fazer isso. De lá para cá, a gente nunca deixou de ser fiel ao Senhor, não só naquele... Então, falar sobre esse assunto é muito fácil, falar. Agora, falar de alguns temas que você é desafiado na vida pessoal, na vida ministerial, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional. Quando você está passando por problemas de saúde, às vezes problemas terminais, problemas sérios, onde nós somos exigidos a termos uma fé inabalável. Talvez seja esse o título que está aí na sua Bíblia, na RA, Fé Inabalável, Cântico de Romagem. Eu quero ler o texto, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E dando uma lida no texto hoje, antes de vir para cá, quando eu li essa última parte do texto, eu lembrei exatamente do que está acontecendo lá em Israel, que Israel está precisando de paz. Nós estamos precisando de paz. Eu quero iniciar, eu não sei se tem a transparência, coloca aí, tem a projeção? Tá bom. Tem um título que eu dei, uma grande ideia, que resume tudo que a gente vai falar, não é por causa disso que você não deva ficar aqui e ouvir até o final. Diz assim: quando caminhamos com o Senhor, ficamos firmes para sempre. Se você olhar para o verso 1, ele fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Está aqui que eu tirei o título da mensagem. E aí eu quero iniciar a mensagem contando uma ilustração. Talvez lá em Mauá não tem esse negócio não, rapaz. É só apertar aqui para o lado. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, sim. Isso um dia vai chegar lá em Mauá. Eu quero iniciar contando uma ilustração. Talvez você já tenha ouvido
pois é uma ilustração muito conhecida. Quem trabalha com ensino, com palestra, com motivação, já talvez até usou essa ilustração. Conta-se que uma senhora aguardava no saguão de embarque do aeroporto, e lá havia um menininho sozinho. Isso lhe chamou a atenção. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. Ela entrou no avião e viu que o menino estava sentado justamente ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês quando ela puxou conversa e em seguida começou a passar o tempo colorindo um livrinho. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o avião, enquanto os preparativos para a decolagem estavam sendo feitos. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que a aeronave balançasse de um lado para o outro, como se fosse cair. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros. Mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade, como se nada estivesse acontecendo com o avião. Aquela senhora, sentada ao seu lado, ficou inquieta com aquilo e perguntou ao menino: "Você não está com medo?" O menino, então, respondeu com um sorriso lindo no seu rostinho: "Não, senhora, não tenho medo." "Mas por que você não tem medo?" perguntou aquela senhora. O menino então respondeu: "Porque o meu pai é o piloto do avião." O meu pai é o piloto do avião. Pensando nessa ilustração, nós podemos afirmar que existem situações na vida que lembram muito um avião passando por uma forte tempestade. E se por acaso você não se sente seguro, lembre-se, apesar das circunstâncias e por pior que a situação pareça, o Criador dos céus, da terra, é quem está no controle de tudo. O Pai Celestial é o piloto do avião. É exatamente por isso que não há razão para temermos nessa vida. É nele que nós devemos confiar. Este salmo, o Salmo 125, ele nos ensina que os que confiam no Senhor terão firmeza, terão segurança, ainda que passem por momentos difíceis de opressão, de medo, de incertezas, de ansiedade, de depressão. Deus é quem os fará passar pelas tempestades com sua presença constante e amorosa. E talvez você não tenha ideia de quão bom é ter essa certeza, esse aconchego na presença de Deus, como nós estamos como que desesperados diante de situações que fogem ao nosso controle. Eu posso dizer para vocês, com toda a certeza, que eu e minha esposa sabemos muito bem. E eu não estou falando em relação a questões ministeriais, a questões de igreja. Eu digo sempre que os menores problemas que eu e minha esposa temos na vida são problemas de igreja. Hoje em dia nós tiramos de letra os problemas ministeriais. Não por nós mesmos, evidentemente, porque nós temos coisas maiores a nos preocupar na vida. E evidentemente que eu não estou com isso minimizando os problemas de uma igreja, que são rotineiros. São coisas do dia a dia de um pastor, de um ministro do Evangelho. Porém, existe uma advertência para quem pratica a injustiça ou anda em caminho tortuoso.
O salmista diz que Deus os eliminará, junto com quem exercita a iniquidade, para que exista paz em Israel. E aí eu volto a falar, isso não foi preparado pensando no que está acontecendo lá em Israel. Este salmo, ele é um cântico de romagem, que era cantado pelos peregrinos em viagem para o templo em Jerusalém, para as festas religiosas. Este salmo ele foi escrito por um homem que tinha sua confiança alicerçada no Deus Altíssimo. Seus valores morais e espirituais estavam firmados em uma base sólida, em uma rocha, em algo firme, como nós realmente encontramos na pessoa de Jesus, que é a pedra principal, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas é a pedra que dá sustentação a toda uma construção. Para um judeu, estar em Jerusalém era algo esplêndido, maravilhoso, um local cheio de recordações históricas e significados para o povo de Israel. Entretanto, eles não estavam ali pela cidade em si, apesar de o Senhor estar em toda parte, era no templo construído em Jerusalém, local dos utensílios sagrados e dos sacrifícios realizados pelos sacerdotes, local que eles levavam as suas ofertas a Deus, local que a presença divina se mostrava junto ao povo, que ele separou para si. Eles estavam ali pelo templo que simbolizava a presença do Deus de Israel. Por isso, chegar a Jerusalém para eles era como se aproximar de Deus, era como ter comunhão com Ele, era como adorá-lo, era como se mantivesse viva todas as esperanças, e como nós estamos precisando de esperança, queridos. Como nós carecemos de esperança que nos impulsiona, nos motiva, nos empurra adiante, nos faz continuarmos a caminhada, a viver, mas vivemos com prazer, com alegria, com sentido, com foco, e não vivermos como que empurrando a barriga, passando os dias, e a Bíblia diz que eles são maus. Eles estavam ali porque o templo representava a presença do Senhor. Jerusalém era mais que um local turístico para eles, era o local para adorar a Deus, o local de arrependimento, o local de confissão de pecados, local de purificação, local de manter viva a esperança futura. Como nós precisamos de Maranata, como nós precisamos desse anseio pela volta de Jesus, como nós precisamos desejar isso. Isso demonstra a nossa sintonia, a nossa comunhão com o Cristo, que é Ele que nós queremos, que é Ele que nós desejamos, que Ele é a razão de ser da nossa vida. Por mais que a gente possa ter sonhos, projetos, e devemos tê-los, porque faz parte do viver nesse mundo. Então, pensando em tudo o que eu disse até agora, eu quero dizer que o Salmo, ele nos apresenta 3 particularidades daqueles que iam a Jerusalém para adorar o Senhor. Essas particularidades são vistas da perspectiva do que Deus espera do seu povo, do que Deus espera de cada um de nós. A primeira particularidade está no verso 1 e no verso 2, é a confiança.
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Salmo, ele inicia comparando os servos do Senhor a um monte, que era um local cheio de significado para os israelitas. O que vem a ser o Monte Sião. Monte Sião era uma montanha localizada na parte leste de Jerusalém, com aproximadamente 800 metros de altitude ao nível do Mediterrâneo. É a mais alta montanha da cidade santa. O profeta Joel, lá em Joel 3, verso 17, tem alguns textos ali embaixo, que são textos auxiliares, ele vai dizer: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. O monte Sião era habitado pelos jebuseus naquela época. Davi, entretanto, ao assumir o controle político e militar de Israel, resolveu tomá-lo. A partir de então, aquela singular elevação passou a ser a capital do reino de Israel. Em virtude de sua posição privilegiada, tornou-se uma fortaleza natural para a cidade de Jerusalém. Mais tarde, ordenou Davi que fosse levada a Arca da Aliança a Sião. Por causa disso, o monte passou a ser considerado santo pelos hebreus, pelo povo de Deus. A palavra Sião significa cume em hebraico, ou até mesmo fortificação. Na Bíblia, Sião é a cidade de Davi, é a cidade de Deus. Isso é muito precioso para um israelita. À medida que a revelação de Deus ela progride, a palavra Sião deixa de se referir à cidade física e passa a assumir um contexto espiritual. A palavra Sião é mencionada pela primeira vez na Bíblia, no segundo livro de Samuel 5:7, onde diz: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Sião passou a significar não só a fortaleza, mas também a cidade onde a fortaleza se encontrava. Sião é usada figurativamente como o povo de Deus em Isaías 60:14. O significado espiritual de Sião, ele continua pelo Novo Testamento, onde recebe o significado cristão do reino espiritual de Deus, ou seja, a Jerusalém celestial. Se você olhar para o livro de Hebreus 12:22, nós lemos: mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Ao autor de Hebreus, ele está aqui fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança, comparando o monte Sinai, onde a lei fora dada a Israel, com o monte Sião, a cidade espiritual eterna nos céus, símbolo do evangelho da graça. Se você olhar o texto de 1 Pedro 2:6, lá diz: por isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Porque seremos honrados, seremos cuidados, seremos sustentados. Um dos grandes privilégios que eu tenho tido na minha vida ministerial não é o fato de eu ser o pastor e cuidar de uma igreja,
mas é o fato de eu ser o pastor de uma igreja, que sou pastoreado por uma igreja, que tem uma igreja que cuida de mim, que cuida da minha esposa, que nos ajuda nos momentos de lutas que nós passamos, que nos ampara. Esse evangelho que nós aceitamos e entendemos, ele nos faz isso, ele nos dá amigos, ele nos dá irmãos. Recentemente eu recebi um estagiário, amigo até do Lucas, lá do Palavra da Vida, lá em casa, e ele pôde dizer: nos conhecemos semana passada, uma semana depois eu estou aqui na sua casa, comendo aqui na mesa, com o pastor, com a irmã Cris, dormindo aqui no quarto, ficando aqui com vocês. O Evangelho faz isso. O Evangelho une pessoas que talvez nunca se viram, e aí um dia se encontram, sabem que confessam o mesmo Cristo, e passam a ser irmãos em Cristo, amigos, e passam a conversar, a conviver, como pessoas que parece que convivem há muitos anos. O Monte Sião é um local de clima predominantemente seco, sofre variações do dia para a noite. Nas montanhas de Jerusalém, o verão é ameno e o inverno é muito frio, chegando às vezes a nevar durante o inverno. Apesar das variações do clima, da ação do tempo, da localização, o monte não se abala, o monte permanece ali, inabalável, imutável. Assim deve ser aqueles que confiam no Senhor. Nós devemos viver e nos sentir dessa forma. Eu não estou dizendo para você ser alguém egocêntrico, cheio de si, mas isso envolve santidade, isso envolve comunhão com Deus, isso envolve saber em quem nós temos crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar, para nos sustentar, para nos amparar, para nos manter, enquanto Ele tem propósito nas nossas vidas aqui nesse mundo, e glorificando o nome dEle. Além de ser o local em que, no presente, o Senhor habitava com o seu povo, e onde no futuro o Messias reinará em Jerusalém, cercada por outros montes, guarda semelhança com Deus no sentido em que Ele também cerca o seu povo, protegendo-os permanentemente. Olha o verso 2b, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Isso é palavra de Deus. Se nós conhecemos a Deus, nós precisamos confiar naquilo que Deus está dizendo. Deus não é como homem, sujeito a intempéries, a mentira. Deus, Ele cumpre o que Ele nos promete. Era exatamente isso que aqueles peregrinos estavam fazendo em Jerusalém, reunindo-se para adorar a Deus e trazer as suas ofertas. É tão inabalável o governo de Deus e a durabilidade do Monte Sião, como os que confiam no Senhor. E aí, fazendo uma pergunta reflexiva, para que os irmãos possam meditar. É assim que você tem passado, tem vivido os seus dias, como alguém que realmente confia no Senhor? Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja vivendo, é no Senhor que você tem confiado. Abacuque vai dizer, né, mesmo diante de toda a injustiça social que estava acontecendo naquela época, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, ainda assim eu louvarei o Senhor. Se você olhar para o Salmo de número 13, Salmo 13, apenas 5 ou 6 versículos, vai haver uma série de até quando, e que nós somos muito sujeitos a esses questionamentos, essas interrogações para Deus. Por que eu, Senhor? Por que não, pastor Diego?
Por que não outra pessoa? Mas por que eu, Senhor? E aí, Davi, ele faz uma série de questionamentos no Salmo, mas no final lá ele fala: Senhor, mas ainda assim eu louvarei ao Senhor, ainda assim obedirei ao Senhor. E é interessante que não há nenhum versículo dizendo ali que Deus mudou a situação de Davi, e às vezes Deus não muda as nossas situações, porque Ele quer que nós caminhemos com Ele, independentemente da circunstância, daquilo que a gente esteja passando, queridos. Sua atitude não pode ser como daquelas pessoas que dizem que é entregar para Deus os seus anseios, suas preocupações, mas na verdade ficam segurando sem largar, porque largar envolve fé. Não podemos fazer como Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele foi, andou, mas em determinado momento, por causa da força do vento, por causa da tempestade, ele duvidou e começou a afundar, acabou por ser repreendido pelo Senhor, Jesus como um homem de pequena fé. Qual que é o tamanho da sua fé? Você ora pedindo que o Senhor aumente a sua fé, pedindo que você seja desafiado, seja aprovado, e possa testemunhar diante das lutas da vida. Por que você duvida? Porque Pedro duvidou, porque nós duvidamos. Não podemos duvidar que Deus tem tudo no seu controle absoluto, queridos. Precisamos confiar que Ele é o regente principal, que Ele é o piloto das nossas vidas. Nós estamos meditando no Salmo 125, sobre 3 particularidades daqueles que iam para Jerusalém para adorar o Senhor. A segunda é a retidão. Verso 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro da impiedade é símbolo do poder do mal. Esse versículo, ele recorda a promessa do Senhor, de que os portões do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, lá em Mateus 16, 18. Desta forma, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele protege o seu povo de toda sorte de mal e usa todas as situações, como a de Jó, por exemplo, e sempre para o nosso bem, mesmo que não entendamos no primeiro momento. O salmista aborda uma questão do governo presente nos seus dias, representada pela palavra cetro, como a figura de um rei. O texto apresenta o que parece ser um rei mau. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Isto coloca tal rei em uma posição de opressor do povo por causa da sua iniquidade. A palavra garante que tal governo não prevalecerá por muito tempo, pela seguinte razão. Verso 3, a parte B diz: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Isso acontecia principalmente quando os reis israelitas eram homens perversos. O povo acabava por desviar-se de Deus, por causa da injustiça que por vezes cresce de cima para baixo. Deus parece interromper tais ciclos perversos e trazer sobriedade, principalmente ao seu povo. Isso Ele o faz abatendo o cetro dos ímpios, causando temor em todos. Quando Deus abateu poderosos na história, sempre foi um tempo para o povo de Deus buscá-lo mais, depender mais dele. Isso é história. Os países onde o evangelho mais prospera é os países onde há mais opressão, onde há mais perseguição. Isso todos nós conhecemos. Quando nós vivemos na folga, como fartura, está tudo bom,
nós tendemos a relaxar, a esfriar, a sermos crentes preguiçosos, crentes que não têm comprometimento com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com a leitura da Bíblia, com frequentar uma escola dominical, com dízimo, com o serviço ao nosso Deus. Dentro de Israel, ainda que Deus tenha reservado um dia futuro para julgar a nação israelita e o mundo inteiro por seus pecados, Ele agiu com mão punitiva ao longo da sua história, a fim de manifestar a sua justiça, a fim de manifestar a sua santidade, o seu poder, e também gerar arrependimento no seu povo, para retornarem à comunhão íntima com Ele. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Deus deseja relacionamento conosco, Deus deseja que nós tenhamos intimidade, dependência dEle. Estar em Jerusalém trazia à memória as lembranças dos juízos de Deus e o temor necessário para os servos dEle andarem retamente. Montanhas permanecem, mas o poder dos injustos são passageiros. Lembre-se disso. Podem dominar sobre pessoas boas por um tempo, mas não prevalecerão para sempre. Quando acreditamos na justiça divina, temos um forte motivo para fazer o que é certo em todos os momentos das nossas vidas. Temos a nossa consciência limpa, tranquila. E aqui novamente eu quero parar e fazer uma pergunta. Você é alguém reto nos seus negócios, ou é aquele tipo de pessoa que é um oportunista aproveitador? Lembre-se de Jó, que mesmo vivendo uma grande tempestade, uma turbulência muito grande na sua vida, diz a palavra que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Você tem se desviado do mal, de fazer coisas que desagradam a Deus? E aí a gente parte para a terceira particularidade do Salmo 125, daqueles que iam a Jerusalém para adorar o Senhor. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O Salmo ele encerra com oração para que a paz de Deus envolva o seu povo, para os que confiem em Deus sejam por Ele abençoados. Você quer bênção? Você só vai conseguir as bênçãos do Senhor confiando nele, dependendo dele, buscando nele. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Apesar de ser um pedido bem genérico, fazer o bem, o que se entendia por bem naquela época tinha a ver com a condição ou com a provisão e com a saúde do dia a dia, mas também tinha a ver com o futuro da nação. Algo bem semelhante ao que todos nós estamos esperando hoje em dia: provisão e saúde. A esperança dos justos é depositada somente em Deus, o único que sempre demonstra a justiça em tudo que se faz. Quanto aos ímpios, a oração é por juízo sobre eles. O verso 5 fala sobre isso. Aqueles que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. A conclusão da oração e esperança última do povo de Israel era paz sobre Israel. Essa era a oração, essa era o pedido, e tenho certeza que esse também tem sido o pedido lá em Israel. Esse tem sido o pedido de grande parte do mundo. Nós temos recebido nos nossos grupos da denominação aí, estímulos para levarmos as nossas igrejas a orarmos por paz em Israel.
para que cesse aquilo que ali está acontecendo. Foi justamente isso que Jesus apresentou aos seus, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo, a paz de Cristo excede todo o entendimento. Jesus, ele está aqui dando uma injeção de ânimo diante da insegurança dos discípulos. E quantas vezes essa insegurança passa pela nossa mente, queridos? Quando vem um diagnóstico lá e que nos assusta, e aí a gente fica pensando, será que é o meu fim? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ter dor? Será que eu vou dar trabalho? Como vai ser o fim da minha vida? Certa feita eu perguntei para um irmão da igreja, ele não tem filhos, é um dos diáconos da igreja. Eu perguntei para ele, irmão, como é que vai ser? Como é que o irmão pensa que vai ser o seu fim, tendo em vista que você não teve filhos? Aí ele me respondeu prontamente, a minha vida está nas mãos do Senhor, vai ser o que Deus quiser. Esse é o tipo de resposta que tem que estar na ponta das nossas línguas, irmãos. A demonstração da nossa confiança diante de um diagnóstico, diante de uma situação inesperada. Que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que é Ele que está cuidando de nós. E Ele vai continuar cuidando de nós. Não importa se tenha filho ou se tenha filho. Não importa o que estejamos passando. Então Jesus, ele talvez estivesse se referindo ao fato de que o primeiro imperador romano, Augusto, ele construiu em Roma um altar à paz. Nesse caso, Jesus estaria ironizando que ele não estava oferecendo a paz que Augusto ofereceu. Ou talvez ele estivesse criticando o cumprimento muito comum deles, né? Não estou oferecendo uma paz como vocês estão oferecendo, em forma de cumprimento. Às vezes nós nos pegamos fazendo exatamente isso. Nós nos cumprimentamos com paz, mas sem ter a paz, ou sem termos tempo. Quando nós nos cumprimentamos, está tudo bem com você? E quando a pessoa precisa de um ombro amigo, nós não temos tempo para ouvir essa pessoa. Para fornecer essa paz, para fornecer esse cuidado, melhor seria não perguntarmos se está tudo bem, sem termos o interesse devido pela vida do nosso querido irmãos. Jesus, ele não estava oferecendo a paz igual a do mundo, isso é certo, porque o mundo está acostumado com o uso de expressões sem nenhum sentido, o mundo não se preocupa com o semelhante, o mundo ou as pessoas se preocupam com elas mesmas. Isso acontece em ambiente estudantil, isso acontece em ambiente profissional, cada um por si, e Deus por todos, Jesus por todos, mas Jesus, ele está oferecendo a paz perfeita, a paz real, a paz completa. Ele dará a sua paz e o seu Espírito capacitará você a fazer a sua vontade, a viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida marcada pela obediência a Deus é uma vida marcada pela paz de Deus reinando no seu coração, em que você é assistido para fazer a vontade dEle. A intensidade do relacionamento de Deus contigo depende da sua disposição de ser amado e de provar da manifestação de Deus na sua vida. Deus, ele quer fazer isso. Ele quer que você seja um membro ativo, Ele quer você presente, Ele quer você participando da vida da igreja, da vida dEle, no reino dEle, na expansão do reino dEle. Ele quer fazer essa obra na sua vida. E Ele não quer deixar isso para amanhã, para outro dia, daqui a um mês.
Ele quer fazer isso hoje. Hoje é o momento, hoje é o tempo de que a gente entenda que nós precisamos dessa confiança, dessa retidão que o salmista está nos dizendo aqui, e dessa paz que só Deus em Cristo tem a nos oferecer. E nada mais no mundo pode nos oferecer aquilo que Jesus nos oferece. E aí aqui eu faço mais uma pergunta. A paz que você usufrui está condicionada ao seu estado de espírito? Aquela velha frase, né? Acordei com o pé direito, como se você tirasse o pé direito para acordar, né? Pisei com o pé esquerdo no chão, então o dia é um dia horrível para mim. Lembre-se do próprio possuidor da paz. A Bíblia o chama de príncipe da paz. Quando Jesus ele nasceu, os anjos cantaram uma mensagem dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A paz, independente das circunstâncias, só se consegue em Jesus, porque Ele é uma paz sobrenatural. Ele está nos oferecendo uma paz que está além daquilo que o ser humano pode ofertar. Não há nada no mundo que pode ofuscar, ou que o mundo pode oferecer que seja melhor que a paz de Cristo. E aí, indo para os finalmente da mensagem de hoje. Os que colocam sua confiança em Deus e sua esperança em Cristo são comparados a este monte, o Monte Sião. O peregrino que escreveu esse salmo, ele visualizou essas coisas pelos olhos da fé, e com certeza disse isso para a sua alma: sou como esse monte, que não se abala, que permanece para sempre. De igual forma, estes escritos também servem para nós, a igreja, que ao nos reunirmos em nossos lares para prestarmos culto a Deus, não o façamos pela denominação, pela igreja, como instituição, como pessoa jurídica, pelo prédio, pelo pastor, muito menos por um monte que há lá em Jerusalém, mas façamos pelo Deus Pai, pelo Santo Filho Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que ao nos reunirmos em nossas casas, ou em prédios como esse, que recordemos juntos a razão da nossa confiança, porque andamos realmente e porque temos a paz de Cristo, em vez da apatia, a falta de fé, que haja disposição em servi-lo, como diz o apóstolo Pedro, lá na carta de Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que haja paz sobre o mundo, que haja paz no Brasil, que haja paz em Israel, que haja paz sobre a igreja de Cristo, que haja confiança de que não seremos de maneira alguma abalados, e que a igreja, ou seja, nós, tenhamos um papel fundamental na promoção desta paz, dessa transformação, dessa confiança. Que Deus nos abençoe diante de tão grande desafio, diante de tão grande certeza, diante de tão grande esperança, diante de tão grande convicção que podemos ter na palavra dele. Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Diego, pela alegria de estar com os irmãos aqui. É sempre muito bom voltar aqui, rever muitos amigos, muitos queridos, que graças a Deus deixamos aqui. Deus abençoe a igreja, que outros tantos anos venham com a graça dele, que a igreja continue prosperando, continue crescendo, continue avançando, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida da igreja. Obrigado.
Ótima semana a todos, irmãos.